Vou orar para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela semana. Obrigado pelo dia. Já um novo dia da semana. Obrigado, Pai, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela alegria, pelo gozo, pela paz, pelo regozijo. Obrigado pela tua paz em minha vida. Obrigado, Senhor, por esse ministério. Obrigado porque eu creio que há anjos ministrando em favor de cada uma das ovelhas. Anjos ministrando em favor de cada família. Em nome de Jesus. Crie, por isso eu falei. Creio e por isso eu falo. E assim eu oro, Pai, por todos aqueles que fazem parte do ministério MGA Manaus 2, por aqueles que estão acompanhando o ministério, todos aqueles que estarão depois via YouTube gravado, logo mais a ministração. Assim eu creio e assim eu falo. Oro para que haja revelação da tua palavra. Oro para que haja ministração dos anjos na vida de todos os eleitos, em nome de Jesus. E isso para a glória de Deus. Abba, Pai. Hoje então, temos um domingo aqui agitado, né, na rua, né, o ambiente aberto. Né? O núcleo em Graça, ele fica aqui na minha residência, na garagem. Então, nós temos um ambiente aberto aqui, então o som entra, né? Mas vamos nos concentrar. Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado essa noite da Palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos eleitos que estão no ministério, pela vida dos que estão via Facebook. As gravações, elas são feitas para aqueles que não estão nos acompanhando presencial e para aqueles que podem assistir depois, né? Muitos têm esses compromissos, né? Por isso fica gravado. E glória a Deus pela sua vida. E vamos ao tema do Ministério MGA Manaus 2, Graça e Apostolado. Amados, o nosso tema hoje, fé fingida, fé genuína. Então são duas, não é que existe duas fé, amado. A fé, ela é única. Eu não estou dizendo que existe duas fé. O que há é dois modos de crer diferentes, amados. Duas maneiras de crer diferentes. E isso nós veremos através desse apostolado. Então, existe duas maneiras de crer. Não é que existe duas fé. Uma maneira de crer é fé fingida. Uma maneira de crer é fé genuína. Veremos as duas diferenças desse modo de crer diferente, né? Mas são fé que são de forma diferente, dependendo de quem crê. Vamos ver o que é fé fingida, vamos ver o que é fé genuína. Então, amados, para que você entenda um pouco aqui, antes de nós estudarmos aqui o apostolado do nosso apóstolo Paulo, que você entenda que a fé fingida, amada, é aquela que você precisa fazer alguma coisa, precisa ainda de obras. Você crê, mas precisa ainda de alguma obra, algum método ainda para crer. Ou seja, vive por uma fé que ainda precisa completar de alguma coisa. Ou seja, eu creio que Deus pode me abençoar, eu vou fazer uma campanha. Ou seja, é uma fé fingida, porque você crê, mas crê que você tem que pagar um preço. Você crê, mas crê que tem que fazer obra com jejum, com busca nos montes. Isso é um tipo de fé fingida. A fé fingida, ela está ligada à tradição religiosa, amados.
A fé fingida, ela está ligada a obras. Ou seja, você tem uma forma de crer que precisa de obras. Essa é a fé fingida. É um modo de crer. E o outro modo de crer, que é a fé genuína, é você crer sem as obras da lei. Crer da maneira a qual o Cristo já fez, a obra já está consumada e por isso você crê. Glória a Deus. Então nada mais é do que a fé fingida, é você fazer um propósito, é você precisar de alguma coisa. E a fé genuína, amados, é uma forma de crer, ou seja, crer com a boca, porque a boca fala o que está cheio o coração. Ou seja, a fé genuína confessa com a boca a obra consumada. Glória a Deus. Crer no que Cristo já fez, que não precisa complementar com obras. Essa é a fé genuína, né? Como eu falei, não é dois tipos de fé, é dois modos de crer. Diferente, amados. Eu creio, o modo que eu creio é a fé genuína, né? Porque só há uma fé, amados. Só há uma fé, só há um só Deus, só há um só batismo. O que há diferenças são modos de crer diferentes, que uns precisam de obras para complementar. Outros, que é a fé genuína, não precisa, apenas crer e reina em vida. Essa fé genuína, que é o modo de crer corretamente, é um modo de crer corretamente genuíno e verdadeiro, amados, porque só há uma fé, né? Mas existe modos de crer diferentes. E por que existe esse modo de crer diferente, né, amados? Porque nós fomos levantados por Deus para pregar o Evangelho, para que os amados cheguem na mesma unidade de fé, pensando as mesmas coisas. Porque quando pensamos as mesmas coisas, Filipenses 2:2, pensamos nas mesmas coisas, é o modo de crer. Da mesma forma, amado, que o apóstolo Paulo creu e que nós também cremos e que estamos debaixo desse apostolado, então nós cremos no mesmo modo, nas mesmas coisas. Por isso, nós temos uma fé genuína, uma fé que crê como está escrito, que crê na obra consumada e que crê que não precisa de obras para complementar, amados. Glória a Deus. Porque a fé genuína, você não precisa fazer nenhum tipo de obra espiritual, porque não existe obra espiritual mais, amado. Você não precisa fazer nenhum tipo de obra espiritual, porque a fé fingida, ela está ligada em uma obra física, uma obra terrena. O jejum é uma obra física. A subida nos montes é uma obra física, terrena, carnal. Ela não é uma obra espiritual. O que Cristo fez foi uma obra que Ele fez no seu próprio corpo para que nós recebêssemos no nosso espírito. Por isso, na graça, nós descansamos e reinamos em vida. E vamos ao apostolado essa noite, já que nós entendemos a diferença dos dois modos de crer. Estamos falando de fé fingida e fé genuína. A diferença nos dois modos de crer. Glória a Deus. Abba, Pai. Então vamos lá. 1 Timóteo, o capítulo é o 1 e o versículo 5. Vamos ao apostolado, né, essa noite. 1 Timóteo 1 e 5. Primeira Timóteo 1 e 5. Ora, o intuito deste mandamento é o amor. Esse mandamento, amados, é a sã doutrina, né? O intuito deste mandamento é o amor.
que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Amados, ter uma boa consciência na graça, amados, é ter sua consciência limpa, lavada pela palavra, testificada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ter uma consciência limpa, que você não precisa mais complementar com nenhum tipo de obra, que você não precisa complementar com obras humanas, terrenas, carnais, porque agora você tem uma consciência limpa, porque agora você não tem uma fé mais fingida, ela é uma fé genuína. Então, Paulo aqui exorta os irmãos, ora, o intuito deste mandamento, ou seja, o intuito dessa doutrina é o amor, que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, amados, ter uma boa consciência para que nós não tenhamos uma fé fingida. Quando o apóstolo Paulo diz para que nós não tenhamos uma fé fingida, é que você não misture a graça com a lei, é que você não misture o modo de crer na palavra como está escrito e crer, ou você crê em palavras de homens que diz, vamos fazer uma campanha para Deus te abençoar, vamos fazer um propósito, porque na verdade alguns líderes fazem um propósito e levam o rebanho a fazer também um propósito. Eu lembro que quando eu cheguei no Ministério da Lei, primeira vez que eu cheguei, quando cheguei lá, era um pacto da cobertura, porque tinha que cobrir o templo, né? Precisava cobrir e estava num prédio alugado. 3 meses sem cortar cabelo, homem, barba, maquiagem, esse tipo de coisa. Então eu entrei lá, me botaram, né? Ou seja, eu entrei no pacto, fizeram e eu entrei. Mas eu não questionei se estava escrito, se fazia parte da nova aliança. Porque isso é uma fé fingida, porque você crê e precisa fazer um pacto, precisa fazer uma aliança. Na graça, amados, não existe mais obras espirituais, amados. Na graça existe a obra consumada de Cristo. O nosso espírito está perfeito, não precisa mais. O que nós precisamos é nos livrar da fé fingida, que precisa fazer alguma coisa, porque o nosso apóstolo, ele diz para termos uma boa consciência, ou seja, uma boa consciência daquilo que Cristo já fez, que você não precisa mais fazer. Isso é ter uma boa consciência de uma fé fingida, não fingida. Então, que nós tenhamos essa boa consciência para que não tenhamos essa fé fingida, que você não seja enganado por nenhum vento de doutrina, né? Iremos fazer um pacto, aí você entra junto com o líder e faz aquele pacto. Então, tenha cuidado, amados, para que você não caia em ciladas, né? A qual Deus deseja que nós venhamos viver da fé, amados, sem a fé fingida, porque aqui é o que exorta o nosso apóstolo, né? Quando eu estava na lei, nem sabia que existia a fé genuína, que é a fé verdadeira, e a fé fingida, que não é duas fés, é duas maneiras de crer diferentes, né? São maneiras de crer diferentes. Porque está claro, amados, que quem está com a consciência de pecado, com a consciência que vive debaixo da lei, a fé, ela é fingida, amados. Eu aceitei Jesus, mas aí a qualquer momento eu posso perder a salvação. Então, é uma fé fingida, porque do que eu preciso fazer, eu perco a salvação, se eu fizer qualquer coisa, é obras, amado. Então a minha fé é fingida. Eu sou salva, mas posso perder a qualquer momento. Então é uma fé fingida. A fé genuína crê que é salvo e que é salvo eternamente com eterna salvação, amados. Só estou dando um exemplo para que você creia, que você entenda que você precisa ter essa boa consciência
da palavra de Deus. E a fé não fingida, mas para a glória de Deus, mas seja genuína, verdadeira, a que crê na obra consumada. Vamos ler Efésios 1 e 3. Efésios 1 e 3. Glória a Deus. Efésios 1 e 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amados, quando se tem uma fé genuína, se crê como está escrito, recebe como está escrito e se vive por fé como está escrito, recebendo o quê? A obra consumada, porque aqui o verbo está no passado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou, não está abençoando, não é como a fé fingida, vou fazer uma campanha para que Deus me abençoe. Não, amados, essa bênção é a bênção espiritual e já estamos abençoados. Se você precisa fazer uma campanha para Deus te abençoar, é um modo de crer fingido diante de Deus. Você crê, mas precisa de obras. Isso é racional, amados. Isso é racional, porque nós temos que crer como está escrito. E esse modo de crer como está escrito, nós devemos respeitar os verbos. E aqui, literalmente, a fé, o modo de crer, é na obra consumada. É uma fé genuína. Então, para que os amados entendam que nós já somos abençoados com o verbo, já está no passado e nós já somos, a obra já foi consumada. 2 Coríntios 5 e 7. 2 Coríntios 5 e 7. Andamos por fé e não por vista. Porque, amados, andamos por fé, cremos na obra consumada. Andar por vista é você crer que precisa fazer uma campanha para Deus te abençoar. Andar por vista é algo que é terreno, é carnal. Você precisa ver acontecer. É que nem Tomé, né? Tomé disse, eu preciso ver para crer. Ver com o quê? Com os olhos. Então é algo terreno, é algo carnal. É uma fé fingida, mas é um modo de crer diferente, como eu falei. Não é duas fé, são dois modos de crer. Ambos usam a fé, mas existe um modo que é a fingida e o modo que é a genuína, que é a verdadeira. E nós estamos em graça, amados. E em graça se crê como está escrito na obra consumada e respeitando todos os verbos, amados, para que nós possamos receber a revelação da graça de Deus. Glória a Deus. Então, andamos por fé, não pelo que nós vemos, né? Porque se eu não estou vendo algo acontecer, eu vou fazer um propósito. Ou seja, estou andando por vista. Por quê? Eu tenho que crer que já está feito. Eu tenho que crer que já está consumado. Eu tenho que receber como está escrito e consumado. E não por vista, amado. E eu preciso, se agora não está bem, eu vou fazer algo para Deus mudar, né? Eu estava no ministério e o pastor dizia, você está acomodado, precisa fazer alguma coisa. Está muito descansado. Então, amados, esse muito descansado que eles dizem é porque não está pagando preço. Porque quando eu estava lá, acordava cedinho, 6 horas, começava uma equipe de oração, né? Não está errado orar, amados. Mas eu posso tirar o horário para me orar, o horário que eu estiver disponível. Eu não preciso limitar o meu sono, o meu descanso para que seja 6 horas da manhã, porque já vai ser um sacrifício. Aí foi imputado para mim. Ou seja, foi feito um propósito e foi imputado para mim. A fé, ela é individual. O meu modo de crer
Talvez não seja o teu modo de crer. Por isso eu não posso imputar nada para você fazer. Tem que partir do teu coração. O desejo de você orar, o desejo de você louvar, o desejo de você adorar. Porque o meu justo viverá da fé. O meu justo é eu. Sou o justo do Senhor. Você é o justo do Senhor. Então não existe como eu imputar na vida dos amados nenhum tipo de julgo, nenhum tipo de fardo, amados. Glória a Deus. Vamos ler 2 Coríntios 4, ainda aqui 2 Coríntios, o 13, 4 e 13. O meu está na mesma página. 2 Coríntios 4 e 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, por isto falei, também nós cremos, por isso também falamos. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Ou seja, temos, portanto, o mesmo modo de crer, amados. Ou seja, o mesmo modo de crer. Não é que existe duas fés. É o mesmo modo de crer. O próprio apóstolo diz o mesmo espírito de fé. Ou seja, o mesmo modo de crer. É a mesma coisa, amados. Porque nós cremos com a nossa alma, com o nosso entendimento. E esse mesmo modo de crer é o modo de crer dos antepassados, que nem Sadraque, Mesaque, Abednego. O que é que eles fizeram, amado? Algum tipo de obra para serem libertos das prisões, dos leões? Não, amados, apenas creram, né? Foram jogados na fornalha, sim, mas foram injustamente. Por isso, Deus curou. Ou seja, temos o mesmo modo de crer. Como está escrito, crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. A fé genuína, ela fala o que crê. Porque na fé fingida, o modo de crer, você crê e você faz. Na fé genuína, você crê e você confessa, você fala. Você não faz, você fala. Isso que eu disse faz é concernente às coisas que você precisa orar, amado, né? E declarar. Por exemplo, se eu estou com um problema aqui financeiro, é claro que eu preciso trabalhar, eu preciso fazer o que eu preciso fazer, mas eu preciso orar. Mas é diferente de coisas espirituais. Você vai fazer um propósito para Deus te abençoar, você já é abençoado. Para Deus te santificar, você já é santificado. Mas concernente às coisas físicas, fazer é o que está na lógica da razão. Eu preciso orar e eu preciso trabalhar, amados. Porque Deus dá chuva na minha semente. Se eu não tiver semente, Deus não vai dar chuva. Ele multiplica a minha sementeira, ou seja, Ele multiplica os grãos, Ele multiplica as sementes. Se eu não semear no reino de Deus, se eu não investir no reino de Deus, eu não vou colher. Porque está escrito, é um princípio de Deus, amados, de semear. Porque na graça, nós não falamos dízimos e não falamos ofertas. Nós falamos de sementes, né? Se você quer dizimar, se você quer ofertar, não é impedido, amados. Mas falamos de sementes, porque o apóstolo Paulo diz que quem dá o pão para o faminto é Deus. Quem dá a semente para o que semeia é Deus. E quem multiplica a sementeira é Deus. Então, neste caso, eu preciso semear para que eu possa colher. Ou seja, exercitar a minha fé. Mas ela é uma fé genuína, crendo no que está escrito. Eu vou semear porque está escrito que o Senhor multiplica a minha sementeira. Então, Paulo não mandou a igreja fazer campanha para repreender devorador. Paulo não mandou fazer campanha
para Deus te abençoar nas finanças. O que ele falou é que Deus multiplica a tua semente. Eu não sei o quanto é a tua semente, mas ele diz que multiplica, né? Nós não falamos em valores na graça, amados. Nós falamos como está escrito e nós cremos. E Deus tem multiplicado na minha vida a minha sementeira, porque eu tenho semeado no reino de Deus, tenho semeado na obra, no trabalho de Deus, e Deus tem multiplicado. Então, amados, é uma fé que crê na obra consumada. Não precisa de campanha, eu não preciso de pacto para Deus me abençoar. Eu apenas preciso crer e fazer o que está escrito. Se ele diz que multiplica a minha sementeira, eu preciso semear. Seja que eu entenda que seja dízimo ou que eu entenda que seja oferta, Paulo disse que é semente, amados. E a semente é o que está no teu coração, aquilo que você dá de acordo com a vontade do teu coração. Glória a Deus. Ah, papai. Vamos ler Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Aonde está aqui, amados, que você precisa crer para você ser salvo? Você precisa aceitar Jesus. Porque se você crê, você precisa aceitar uma obra, ou seja, uma fé fingida. A fé genuína crê que já está escrito. Crê como está escrito. O que está escrito? Pois é pela graça que sois. O verbo está no passado. Ele não está dizendo que você será quando aceitar Jesus. Ele está dizendo que sois. Você é salvo pela graça. Nós não anunciamos para a pessoa aceitar Jesus para ela ser salva, amados. Nós falamos da obra consumada. Quando você crê na obra consumada, aí sim, a fé é genuína, a fé é verdadeira. É um modo de crer, como está escrito, respeitando os verbos, e isso é uma fé genuína, amados, que é um modo de crer corretamente. Porque se você crê que precisa aceitar Jesus para ser salvo, a fé é fingida, porque ainda precisa aceitar, e se vacilar, como eu falo aí, né, no sistema, pode perder. Então esse tipo de fé não agrada a Deus, amados. Esse modo de crer não agrada a Deus. Deus quer que você creia de um modo verdadeiro, uma fé genuína, como está escrito, que você viva descansado, amados. É como se você tivesse uma dívida na Casa Bahia de 10 mil e Deus tivesse pagado a tua dívida. Viva descansado. Você não está devendo a Deus. Porque se você está devendo a Casa Bahia, você fica preocupado. Mas se a sua dívida está paga na Casa Bahia, ou seja, com Deus, fique descansado, fique em paz. Que você não perde a salvação porque você não aceitou, ou porque você aceitou e pode perder. Creia como está escrito. A fé verdadeira, a fé genuína, crê como está escrito, amado. Glória a Deus, que é diferente do modo de crer, que é a fé fingida. Então a fé fingida, amados, ela é oposta à verdadeira. Ou seja, ao invés de crer, precisa de uma obra. E quem está em obra, ou seja, fazendo alguma coisa, está em apostasia, ou seja, oposto. Tudo aquilo que é oposto é a apostasia. Se eu preciso crer que eu tenho que fazer uma campanha para Deus me abençoar, eu estou em apostasia, que é oposto de Cristo, amado. Porque o que Cristo fez? Eu te abençoei. Aí você diz, eu quero fazer uma campanha para Deus me abençoar. Você está em apostasia, em oposição a Cristo. É um
uma apostasia, amados, oposto de Cristo. Não é oposto a um pastor, oposto a um ministério, oposto à obra consumada de Cristo. Glória a Deus. Então, a fé fingida, ela te leva a estar em apostasia, em oposição à palavra de Deus, o que está escrito. Então, em graça, tudo já foi feito e nós já recebemos de Deus todas as coisas espirituais. Vamos ler 2 Pedro, o capítulo é o 1, o versículo é o 3 e o 4. Pedro, ele não é o apóstolo da graça, mas ele passou uns 15 dias com Paulo. Ele aprendeu algumas coisas, né? Não tudo, né? Algumas coisas ele aprendeu e recebeu, né? Deveria ter ficado mais dias, né? Com o apóstolo Paulo. 2 Pedro 1, o versículo 3 e 4. O seu divino, ou seja, Deus, poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, quando aqui ele diz, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, ele nos deu tudo a respeito das coisas espirituais. Ele deu tudo concernente às coisas espirituais. Quando ele diz, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. A piedade é a graça de Deus, amado, é Cristo. Então, o divino aqui, o divino é Deus, ou seja, Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, tudo aquilo que diz respeito a Cristo e a graça. Glória a Deus. Então nós já recebemos, amados, nós já somos abençoados, nós já somos salvos pela graça. Glória a Deus. Está um ventinho aqui maravilhoso. Glória a Deus. O 4. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que por ela nos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então, Ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas. Viva por fé, amados, porque as grandiosas promessas de Deus que Ele tem nos dado, viva por fé, crendo na obra consumada de Cristo, que você já recebeu de Deus. Leia novamente depois esse versículo 3 de 2 Pedro. Ele já nos deu tudo, Deus já nos deu tudo, concernente às coisas espirituais, concernente às coisas de Cristo, concernente a todas as coisas espirituais, e que se você estiver fazendo um pacto, uma campanha, um propósito, você está em oposição a Cristo, em apostasia, amado, porque nós vivemos hoje a graça e temos uma fé genuína, uma fé verdadeira e não a fingida, amados, que precisa de alguma coisa, e quem vive através de uma fé fingida está em apostasia a Deus. Glória a Deus. Então, a fé fingida, ela vem também da tradição religiosa, amados. Como eu falei, um pastor coloca algo para você, imputa ali aquele pacto e você faz porque você está debaixo da autoridade e você começa a entrar num propósito, um pacto que não foi você que fez, foi lhe colocado, foi imputado a você, e aí você começa a fazer. Então, isso é um tipo de fé da tradição religiosa, do sistema religioso. Não viva esse tipo de fé, amados. Não viva, não tenha esse modo de crer. Não seja que nem piolho na cabeça dos outros. Mandaram eu fazer uma semana de jejum, mandaram eu fazer uma semana de propósito. Não vá, amados.
use a fé genuína, a fé verdadeira. O modo de crer é como está escrito. É como está escrito na palavra de Deus e na obra consumada, amados. Porque ainda que esteja escrito, você precisa estar levada para a obra consumada. Porque tem muitas coisas escritas na Bíblia que não foi para nós. Foi para um tempo, para um povo diferente e para alianças diferentes. Então precisamos respeitar o tempo, os verbos, a aliança e os povos. E para quem foi direcionado. Então, que você creia como está escrito na obra consumada e viva a fé genuína. Viva a fé verdadeira e não a fé, o modo de crer fingido, que é estar em apostasia. Vamos ler Hebreus 10 e 38. Hebreus 10, 38 e 39. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, amado, o meu justo viverá da fé. E como é viver da fé que agrada a Deus? É viver do modo correto, crer do modo correto. Como está escrito, viver da fé sem obras. Por quê? Aqui ele diz, e se ele recuar, se ele viver uma fé fingida, uma fé falsa, que ele precisa de obras. Recuar é recuar da fé. Recuar, amado, não é se desviar. Ah, eu tomei uma cervejinha ali, eu me desviei. Ah, eu me prostituí ali, eu me desviei. Recuar, precisamos entender que ele está falando de fé. Recuar da fé é decair da fé. Ou seja, sair da fé verdadeira, genuína e ir para um modo de crer que é uma fé fingida. Recuar da fé é você voltar a crer e precisa fazer de obras. Ou seja, voltar para o entendimento da apostasia, mas isso é recuar. Então, recuar, a minha alma não tem prazer. Então, é decair da graça, mas é decair da fé genuína. Não é você sair da presença de Deus, não é se desviar. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, nós não somos dos que se perdem, perder no entendimento, amados. Ou seja, uma confusão espiritual, né? Na mente, no entendimento. Mas nós somos daqueles que creem, daqueles que creem. Está claro aqui que o apóstolo Paulo não está falando de se desviar, de perder, porque você tomou uma cerveja, porque você se prostituiu. Além de não... são obras carnais. Ele está falando aqui de um modo de crer. Ele está falando aqui exclusivamente da fé. Se perder, é perder no entendimento, mas você crê de um modo errado. Então está claro que aqui o apóstolo está falando de fé para a conservação da alma. Então, para que a tua alma seja conservada, você precisa crer de um modo genuíno, amado, que é a fé genuína, uma fé verdadeira, um modo de crer verdadeiro, para que seja conservada a tua mente, para que seja conservado e agrade a Deus. Porque viver em apostasia é decair da graça, é recuar da fé, amados, e não agrada a Deus. Romanos 3 e 28. Glória a Deus. Romanos
10, aliás, Romanos 3 e 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, amados, não há como se justificar um modo de crer para se santificar, para ser abençoado com obras. Isso é apostasia, porque concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Está claro ou não está claro, amados? Que as obras da lei, ela é um tipo de fé fingida. Você crê, precisa fazer alguma obra. É fé fingida. Nunca eu ouvi falar em dois modos de crer diferentes. Mas aqui no apostolado você é ensinado, amados. Aqui no apostolado você é ensinado a graça como ela é, o apostolado como tem que ser, para que você tenha o perfeito entendimento e para que você reine em vida. Glória a Deus. Então é sem as obras da lei, sem é nenhum, amados, nenhum jejum, nenhuma subida nos montes, nenhum propósito, nenhuma campanha, nada de obras, amados, porque está escrito. E a fé genuína, que é o modo de crer corretamente verdadeiro, é crer na obra consumada de Cristo. E a obra consumada de Cristo, ela foi suficiente, porque nós já recebemos todas as coisas espirituais de Deus. E para concluir, Gálatas 2 e 16. Gálatas 2 e 16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Amados, só existe um apostolado, amados, e só existe uma fé. O que há diferença é o modo de crer, porque um crê de um modo que precisa de obra, que é a fé fingida, outro crê que não precisa, que o que Cristo fez, a obra consumada, ela é suficiente. Então, amados, nunca o homem será justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé, amados. A fé é o que está escrito na obra consumada de Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos só concluir aqui em Efésios, para que nós possamos finalizar. Seria o último versículo, mas o Espírito Santo me direcionou para que nós confirmássemos que se estiver escrito, nós cremos, amados. Vamos ler o 4 e o 5 e o 6 para finalizar. Os 3 versículos. Efésios 4, 5 e 6. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em um só a esperança, na vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, quantas fé há? Uma só fé. O que existe são dois modos de crer. Um crê que a obra está consumada e que precisa viver por fé e não por vista. Outro precisa crer e crê que precisa de obras, né? Anda por vista
existe diferença, amados, de andar por vista, que é uma fé fingida, que está fixa em coisas terrenas e carnais, e a outra é o modo de você crer, como está escrito, na obra consumada. Então, assim nós finalizamos hoje mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus. A graça como ela é, o apostolado como tem que ser. Graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus pela sua palavra. Glória a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus.